Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, tem um tempinho aí que eu tô fora do YouTube, trabalhando bastante, muita coisa para fazer, mas esse vídeo aqui ele tem o intuito de mostrar uma feature nova que eu coloquei no Portfolio Builder e que é super importante. É uma feature grande, me deu um trabalho razoável, mas foi um pedido de vários assinantes aí, e eu também, a necessidade de pegar os portfólios, né, que eu já faço com os ativos, né, que a gente já faz, os assinantes fazem, e implementá-los para os produtos, né? Quais produtos que nós vamos implementar e analisar esses produtos aí junto com os índices ali, os ativos, para conseguir construir os melhores portfólios. E é isso aí que a gente vai falar nesse vídeo, né? O que foi feito, por que eu tomei essa decisão, né? Como é que ele foi desenhado, para vocês entenderem como é que é o funcionamento. Então vamos direto ao ponto para a gente não ficar perdendo tempo. Bom, aqui é o Portfólio Builder, os assinantes já conhecem, mas se você não conhece, portfoliobuilder.com.br. Né? É uma ferramenta de modelagem de construção de portfólio de investimentos. Né? E a gente saiu do comum, nós estamos utilizando o que há de melhor na ciência financeira. Se você quiser saber mais sobre como adquirir, como é que é o produto, o próprio treinamento, se você é um consultor racional, se você é um investidor experiente, se você está começando agora, eu não recomendo fazer esse treinamento e nem utilizar o Portfolio Builder, que ele é um pouco mais avançado, mas se você já investe, já tem um tempo aí que está investido por conta própria, você cuida dos seus investimentos, investidor racional aí pode ser uma coisa boa para você verificar. Mas vamos lá. Então, vou entrar aqui primeiro no Portfolio Builder. Como você sabe, a gente já tem um Asset Allocation aqui, que são todas as alocações dos ativos, né? E aí você trabalha com classe de ativos. Temos os aportes, o GBI, né, que é o Goal Based Invest, algumas questões aqui e alguns estudos que eu faço e deixo lá para vocês olharem, analisarem, verem com as próprias mãos, né, o que aconteceu, o que está acontecendo, as conclusões de vários estudos aí. Vou deixar isso para um outro momento. Mas enfim, vamos ao que interessa aqui, que é a implementação. Bom, qual que é a ideia, né? A gente já tem os portfólios, a gente constrói os portfólios das classes de ativos. Então, a gente tem lá ações brasileiras, ações internacionais, a gente tem as grandes classes, né? As grandes classes são ações, renda fixa, imóveis, commodities e alternativos. E aí, a partir dessas grandes classes, a gente tem subclasses, né? Ações brasileiras, renda fixa brasileira, renda fixa nacional, renda fixa de países desenvolvidos, commodities, ouro, bitcoin, criptomoedas, private equity, por aí vai. Uma série de ativos aí. Muito bem, e a gente chegou até aqui. E aí, ótimo, é a parte principal, né? Eu sempre digo que a gente tem que focar nos índices, nas classes de ativos e não nos produtos. Os produtos eles vêm depois que você definiu o portfólio, entendeu? O comportamento e tal. Mas enfim, chegou a hora dos produtos, é isso que a gente vai falar aqui, tá? Primeiro eu fiz essa questão aqui da implementação. A gente tem 4 telas, tá? Criar a implementação, análise comparativo e busca de produtos. Vamos falar cada uma delas de forma rápida, vou deixar você ficar esperando muito não. Enfim, vou pegar um bem simples aqui, o portfólio CDI e BOV, 50% cada um, e vou gerar o board, tá? Por que eu fiz esse board? É o primeiro ponto. É mais didático do que necessariamente vai ser mais fácil, tá? Então a gente vai vendo aí, os assinantes vão utilizando e vão dando feedback. A ideia do Portfólio Builder é a gente ir construindo isso ao longo do tempo. Então, se eu tiver algum problema, se você achar muito complicado, você me avisa. Mas a ideia foi ser bem didático. Por quê? Primeiro as grandes classes, como eu havia dito, depois as subclasses dessas grandes classes, né? E aí, aqui no caso, eu peguei ações e ações brasileiras e peguei renda fixa e peguei CDI, tá? E aí que vem a implementação. Você vai clicar aqui e aí você vai ter todos os produtos. E aí a gente tem, eu peguei basicamente todos os produtos do Brasil. Peguei todos os ETFs brasileiros, não peguei todas as ações, mas calma que a gente vai chegar lá. Peguei o crédito privado, tá, que vem da CVM, então a gente está falando de, vamos lá, de debêntures, crédito bancário, está falando de CDB, está falando de emissões dos mais variados tipos, LCI, LCA, letra financeira e por aí vai. Então você pode escolher aqui, achar o emissor e aí você vai conseguir achar aqui o seu produto para você colocar lá. Vamos fazer um exemplo aqui só de teste. Vou colocar aqui no CDI, isso aqui nem tá? Exatamente, eu só vou colocar para você entender como é que funciona, tá? Então eu botei aqui o CDB do banco BNP e tá aqui, tá? Então você pode ir adicionando isso para cada um. Como você vai implementar esse índice, tá? CDI, nós estamos falando de renda fixa brasileira, governamental, né, risco soberano, então né, na verdade não deveria ser aquilo, deveria ser um DEB 11, alguma coisa assim, mas enfim, é só para o teste, tá? Então vou colocar aqui para
diferenciar, vou meter um Vanguard aqui também, o BND, tá? Só para você entender como é que funciona. E é claro que você vai mexendo aí, vai trabalhando, e eu deixei bem amplo, então você pode colocar no primeiro momento o que você quiser. Depois eu pretendo fazer uma análise mais precisa dos índices com os produtos, para ele sugerir que você utilize aqueles, porque aquele índice vai implementar aquele produto de forma correta. Mas ainda assim você pode fazer algumas coisas. Não recomendo, né, ficar inventando muito, mas você pode fazer. Vou botar aqui o BOVA11. 40%. E outra coisa também que eu coloquei dos produtos são os fundos de investimento. Então vamos lá numa Guepardo da vida aqui. Tá? E aí você tem as implementações várias da Guepardo. Eu vou botar esse aqui. Importante também, são nomes gigantes, né? Então, e você pode colocar Previdência, inclusive, né? Então eu vou botar um Guepardo aqui. Vou botar Previdência para eu saber que é Previdência. Estou fazendo tudo agora, tá? Não fiz nenhum tipo de ensaio, então pode ter, não vai ficar, eu vou fazer mais rápido, mais dinâmico, então depois vocês derem uma analisada aí do que vocês acham interessante, como é que vocês vão utilizar isso aí. Mas de forma geral, então já consegui implementar meu portfólio, tá? E tem vários. Então, novamente, você vai poder consultar por aqui, fundos de investimento. Um ponto interessante. Bom, não encontrei o ETF que eu quero, não encontrei a ação que eu quero, o fundo imobiliário que eu quero, você vai poder adicionar no sistema. Lembrando que quando você adiciona para todo mundo. Por que eu fiz isso? Ora, a gente está falando de quase 20 mil ETFs no mundo todo. Na verdade, são mais de 20 mil, mas enfim, uma quantidade enorme. Não fazia sentido eu colocar tudo aqui no sistema. Então, eu fiz aquela ideia do Pareto, né? São poucos ativos que a maioria das pessoas vão usar. Então, eu fiz uma pré-carga com renda fixa, crédito privado, crédito público, né? Tesouro direto e tal, eu já fiz de uma vez, fundos de investimento. Mas ETFs, ações, aí você vai fazer sob demanda da forma que você achar melhor. Então, só venho aqui, vou botar o URT, né, que é um ETF de países desenvolvidos, e aqui você tem Estados Unidos e do México. Bom, você vai escolher dos Estados Unidos, mas se você quiser investir em alguma coisa do México também você pode. Na verdade, ele pega ETF do mundo todo, né? A gente pode vir aqui e pegar um VWRA, e aí você vai ter o da Irlanda, né? E tem do México também. Então, fica assim, na verdade, o mesmo nome de ETFs, eles repetem em vários lugares do mundo, né? No nosso caso, como a gente está usando da Irlanda, seria o da Irlanda. Mas enfim, não vou adicionar aqui, que ele vai fazer todo o trabalho, adicionar cotação, etc. Mas assim, é para você entender que tem a flexibilidade de você colocar qualquer ativo que você quiser entre ETFs e ações, tá? E fundos imobiliários. Ok? Vou fazer um negócio aqui para ficar mais legal. Eu vou tirar esse BOVA aqui, vou botar esse BOVA 30%, eu vou botar 10% de VWRA, só para você ver como é que fica também, né? Então vamos lá, VWRA. 10. Ótimo. Tá. Então, ótimo. Temos o nosso portfólio. Se você quiser salvar, você clica aqui em salvar. Vou escrever aqui YouTube, só para dizer que eu fiz aqui do YouTube. Ótimo, está salvo. E aí a gente consegue fazer uma análise dos produtos, tá? O que é super importante aqui. Então a gente pega aqui, ó, tem o nosso querido aqui pizza, né, gráfico de pizza, que diz como é que está entre classes e subclasses e produtos. E aqui tem uma análise interessante. Ó. E isso aqui, por que é legal você utilizar esse tipo de análise? Tanto para você como investidor, para entender realmente qual é o tamanho da sua carteira, qual é o tamanho da diversificação que você tem, como para você mostrar para o seu cliente se você for um profissional. Porque ele vai falar, olha, você está comprando 5, 6 produtos e você tem 21 mil títulos. Entre, a gente botou aqui o BND, né, que é Renda Fixa Internacional, e VWRA, todas as ações do mundo. Então é uma quantidade gigante de títulos, tá? Aqui a taxa de administração, e a gente faz o cálculo ali, pegou todas as taxas de administração e fez o cálculo em relação ao patrimônio geral, quanto o cliente está pagando. O duration para ETFs internacionais e para títulos públicos, tá, do Tesouro, eu já fiz os cálculos aqui de duration para você já ter isso aqui colocado para você entender, tá? E também a questão da qualidade de crédito, que no caso aqui é a A, tá? Uma quantidade de crédito grande, porque a gente tem muito mais BND do que CDB. Apesar de que o particular, eu não estou fazendo esse cálculo
de qualidade de crédito. Tanto que eu digo aqui que 20% da renda fixa não foi identificada a qualidade de crédito, porque eu vou ter que pegar um para cada um, isso a gente vai fazendo com o tempo, tá? Mas interessante também, você tem a distribuição geográfica. Então, nessa carteirinha aqui de BND, CDB do Banco BNP, BOVA11, Guepardo e VWRA, lembrando que também no Guepardo não estou pegando os ativos dele, né? Porque normalmente de 3 meses atrás, e para falar a verdade, gente, eu acho que a maioria das pessoas que utilizam o Portfolio Builder aqui não vai utilizar tanto assim fundos de investimento, mas enfim. Não entrei a fundo nesse aquisito, mas no geral você vai ter aqui 50% quase de Brasil, 40% de Estados Unidos e aí a diversificação geral entre vários países, tá? Super importante isso para você entender e mostrar para o seu cliente, se for o caso, como é que está diversificado de forma real a carteira dele. Aqui embaixo a gente tem os setores, como é que está dividido entre os setores, diversos setores industriais, a carteira dele e também de setores de crédito, né? Governamental, corporativo, securitizado e por aí vai. Importante para você entender aí a questão do risco da sua carteira de forma geral. Isso aqui, só para ficar claro, é uma consolidação da carteira. Então, eu pego todos os títulos e faço esses cálculos e mostro esses dados, tá? Consolido isso. Mais embaixo a gente tem aqui algumas holdings que a gente tem sobreposição, tá? Para você entender, às vezes você tem, sei lá, LVOL 11 e tem DIVO 11, né? Então, nós estamos falando de baixa volatilidade e de dividendos. Tá, como é que é a sobreposição desses dois ativos dentro de uma carteira? E aí você vai ver aqui, porque foi feito o cálculo. Por exemplo, Vale 3, né? Vale do Rio Doce, você tem no BOVA 11, 3,67%, mas você tem também na Vale, no VWRA, todas as ações do mundo, tem a Vale lá dentro. E aí você vai ver que, pô, então tem um pouquinho aqui de Vale também no VWRA. Aqui está 0,0,0, porque a quantidade de Vale no VWRA é muito pequena, vai abaixo das 2 casas decimais. Lembrando que o Brasil, o mercado acionário dele tem um tamanho aliás, uma participação de 0,56 no títulos de ações global, simplesmente porque é o tamanho do mercado brasileiro, né? Se você ainda não sabe disso, saiba que o mercado brasileiro é muito pequeno em relação ao mundo todo. Enfim, tem uma série aqui de sobreposições, 24% da carteira. Importante você levar em consideração, pô, eu tô com BOVA 11 aqui, mas eu tô com 24%, mas assim, é muito pequeno. Então, tome cuidado porque são 51 sobreposições, né? Mas pode ser sobreposições pequenas que não fazem muito sentido. Ela também está em tamanho aqui, então você vai ver que tem que tomar cuidado com esses dados aqui, mas é importante a gente ter, principalmente quando a participação essa sobreposição começa a ficar muito grande, tá? Aqui também é a consolidação geral da participação da carteira, então você tem no geral 10% de CDB, 10% de Guepardo e todas as outras ações, as nacionais, internacionais, está aqui. 483 páginas de holdings para você ficar brincando aqui, dando uma olhada em tudo que você tem na sua carteira ao ter esses ativos, tá? Aqui eu fiz uma auditoria, só para você entender, né, o número de títulos, de onde está pegando cada um, tá? 17 mil títulos tem o BND, para você ter uma ideia. Então é importante a gente dar uma olhada nisso aí. E duration também, né? Como é que foi cada um dos durations, como é que foi feito o cálculo também de crédito. Só para você... Eu sei que é difícil você acreditar e falar assim, será que é isso mesmo? Então eu já deixei aqui tudo auditado para você ter a certeza, né, que a análise que está sendo feita está sendo bem construída. E eu vou te falar, eu gastei um tempão fazendo auditoria desses dados, tá? Mas vamos lá. Além disso, você tem ETF por ETF, e aqui é mais para você entender o que é código de acumulação, o que não é. E como é que você tem aqui, né? Ponto importante. Aqui eu estou fazendo uma análise mais profunda, não só descrevendo o que cada ETF e vários dados, taxa de administração, patrimônio líquido, etc., número de títulos e tal, a descrição da estratégia em si, mas também a gente faz uma análise de estilo box, né? Que a gente vê a qualidade do crédito na parte vertical e na parte horizontal o prazo. Então, o BND, por exemplo, ela tem uma alta qualidade de crédito, um prazo médio, tá? Provavelmente de 5 e 10 anos. E aqui a qualidade de crédito, como é que ela está distribuída? 72% crédito AAA, 3% AA, 12% AA, 12,5% BB e por aí vai, tá? Aqui também como está dividido os setores de crédito, e aí agora é por ETF, tá? Para você ter uma ideia mais concreta de como funciona. E aí, quais são os títulos, né, do BND? Federal National, o outro Home, e tem vários tipos aí, como é que estão divididos entre os países e por aí vai, tá? Que a gente já começa a ver muito dos Estados Unidos, a gente começa a ver de outros países aqui em diante, tá? Bom, também nós temos aqui o dos ETFs de renda, de
de ações, e aí também o estilo, né? A gente está pegando os estilos, e o estilo nós estamos falando de fatores, como é que eles estão, a inclinação desses fatores em relação ao ETF, interessante você analisar sobre isso. Aqui a gente tem a exposição do estilo tamanho, né, e crescimento, ele está mais associado a valor, o yield está uma yield alta, momento mais para baixo, qualidade, volatilidade, então uma análise mais profunda de como é que está a sua carteira e os ETFs que compõem essa carteira. Aqui o estilo box também por quantidade, né, 50% da carteira é valor de grande capitalização, meio, né, um blend ali, 19% de grande capitalização, e aqui você vê pequeno, valor, né, small cap value e por aí vai, tá? Mesma coisa distribuição, detalhamento por país, 99,4% Brasil, porque os 0,6% são títulos de renda fixa ali para ele fazer compras, etc e tal. Mas enfim, e aqui a gente tem também todas as holdings. Então, uma análise bem profunda dos ETFs que você tem na carteira. PWR é a mesma coisa, da Irlanda e tal, também os estilos para você entender. Mesma coisa aqui também para você analisar e ter um conhecimento mais profundo do que você está comprando, né? O que você tem na sua carteira. E a gente tem o detalhe de tudo, né? Do fundo de investimento também, como é que funciona, qual é o nome, não tem taxa de administração, tá? Não encontrei taxa de administração aí disponível. Se vocês souberem de alguma, me avise, mas por isso eu não adicionei. Mas tem várias análises sobre o fundo de investimento também e o crédito privado, alguns dados também, tá? Com o dia dos vencimentos, qual é o tipo de indexador e por aí tal, tá? O valor nominal, tá? Enfim, então essa aqui é a implementação. Você tem o portfólio que você já salvou. Lembrando que você só consegue salvar a implementação se o portfólio já tivesse salvo. Então, crie o seu portfólio, entenda como ele funciona no Asset Allocation e aí você vem para implementar esse portfólio. Então, a gente tem aqui criar a implementação, que é a primeira tela, tá? A segunda tela é a análise. E aqui eu vou bem rapidinho mesmo. Vou pegar o YouTube aqui que eu peguei e a gente tem a mesma coisa. Só que qual que é o ponto interessante aqui? Tá? Vou rodar aqui enquanto isso, porque ele vai pegar a cotação se ele não tiver alguma, e provavelmente ele não vai ter do ativo, né? Ó, aqui ele falou que ele não tem o CDB do Certificado de Depósito Bancário do BNP. Isso vai acontecer, tá? Eu não peguei o crédito privado, como é que ele se desenvolveu ao longo do tempo, porque precisa ser feito um cálculo sobre isso, curva de juros, etc. Então, para esse caso aqui que não tem, e para outros casos também, por exemplo, eu citei até no Instagram, a VGS, né? Nós estamos falando de um ETF aí de Small Cap Value, que foi criado em novembro de 2024. Pô, como é que você vai analisar um produto que tem 1 ano de existência, né? É puro ruído, né? A gente já conversou sobre isso, vive falando sobre isso. A gente precisa de na verdade, uma janela mais interessante é a partir de 10 anos, né? Então, como é que eu consigo fazer isso? E aí eu fiz a complementação com índice, tá? Então, você vai pegar esses seus produtos e vai poder complementar com índice. Onde ele não tiver retorno, o índice complementa. E ele já pega a taxa de administração do ativo, né? Agora, você pode botar aqui, não sei se você tem algum custo, eu vou botar 0,20 aqui só porque eu coloquei, e aí ele vai adicionar essa taxa de administração ao complemento do índice, porque o índice não tem taxa de administração. E aí você tem uma expansão da sua janela de análise de produto muito maior e fica muito mais interessante, tá? Então aqui tem o BOVA11, o BND, etc. E agora você consegue fazer análise. E provavelmente vai reclamar da data, 95 a 2024, que é o que ele consegue fazer com todos esses ativos, e aí aqui como que eles vão se corresponder entre eles, tá? E aqui vamos lá, qual é o seu portfólio, qual foi a rentabilidade dele de 95 a 2024, né, em média. Lembrando que o dado daqui eu estou usando o CDI, o BND eu também estou usando o CDI, estou forçando aqui, tá? Na verdade, vamos fazer direito? Vamos pegar o dos Estados Unidos aqui, Guepardo eu vou deixar o IBOV, BOV eu vou deixar o IBOV, e o VWRA eu vou botar o VT, Total Stock Market. Pronto. E aí, lembrando também que aqui no Portfólio Build você pode fazer em reais ou em dólar, nós vamos fazer tudo em reais, tá? Muito bem, o processamento foi feito aqui e a gente tem um CAGR de 13,46 de 95 para 2024. Né? Nós estamos falando de 30 anos aí de janela, tá? E aí de cada um dos produtos para você saber, e aí utilizando a taxa de administração. E quando o produto ele já existe, né, naquele período, ele que é o que a gente prioriza. Aqui a acumulada, né, como a gente sempre vê por aí. A taxa real também, para você entender como ele se comporta. Tá? Inclusive do portfólio, tá? A gente tem aqui o portfólio ali, como é que ele funciona.
Aqui a rentabilidade ano a ano, para você entender o comportamento. As famosas janelas móveis, tá? Então você pode analisar ativo por ativo aqui em janelas móveis, pegando de 10 anos, porque até a gente tem uma janela grande aqui, a gente consegue ver como a gente pode utilizar. Aqui também é uma auditoria, então, pô, será que o ativo que eu estou utilizando lá, o índice, que é o Bloomberg US Aggregate, que é o índice do BND, será que ele realmente é aderente? Essa simulação que eu fiz faz sentido? E aqui você vê que, pô, é muito aderente. Então, tipo, aqui nós estamos falando desde a existência do portfólio, do produto. Então, eu peguei aqui, o BND começou em 2008, então eu peguei toda essa janela até agora de 2012, que é o da análise, para a gente fazer essa verificação. Então, pô, é muito aderente. Então, é uma simulação de momento de janela, porque 2008 para lá já é o total bond market dos Estados Unidos, com a taxa de administração, e aqui também eu estou com a taxa de administração, você vê que é super aderente, né? Então faz sentido. O Guepardo com o fundo de investimento em geral com o Ibov, que foi o que eu escolhi aqui, e aqui a gente vê também que também tem uma grande aderência, né? Ou seja, é um índice bom para a gente usar com esse fundo aqui do Guepardo, tá? Bova 11 também, a ideia dele é replicar o Ibov, então com certeza sim. E o VWRA com o Total Stock Market a gente vê também aqui. O VWRA ele nasceu lá em 2019. Então, pô, como é que tá com relação ao índice? Também tá uma aderência muito boa. Então, isso aqui também é uma auditoria para você entender que, ao você fazer essa complementação de índice, você está no caminho certo. É isso aí. E o que você viu de comportamento do portfólio lá no Asset Allocation é isso que você vai receber aqui, tá? Então é mais uma questão. Aqui a gente está falando também da questão de correlação, né? É bom dizer que dos fundos de investimento a gente tem os dados, então eu peguei os dados da Guepardo Previdência aqui, todos que a gente tinha, até o momento em que não tem mais, tá? Guepardo Previdência, por exemplo, aqui, ó, só para você saber, e a gente tem dados a partir de junho de 2022, tá? Então tem esses dados. O que você não vai ver aqui, ó, é o CDB de crédito privado, porque a gente não tem dados dele, então não tem como eu comparar ele com o índice. Fica aqui essa ressalva aí só para crédito privado, tá? Que eu não tenho os dados, e nem para tesouro, tá? Tesouro direto, então a gente não tem os dados ainda históricos, porque é um cálculo que tem que ser feito. Tá? O tesouro ainda tem, se eu não me engano, ainda tem o histórico, dá para fazer, mas para crédito privado não, então você tem que fazer o cálculo na curva, você tem que dar um desconto ali, um spreadzinho ali de risco, né, de você estar no crédito privado, enfim, nós vamos trabalhar isso no futuro próximo para ficar mais aproximado ainda, tá? E aqui os drawdowns, né, a correlação e os drawdowns geral para você analisar, beleza? Essa é uma análise. O terceiro é o comparativo. E eu não vou perder muito tempo aqui, mas o que é interessante, tá? Primeiro, a gente vai conseguir manter aquela questão de você poder completar, se você quiser com índice para fazer uma análise maior. E o interessante é que você pode botar aqui essa implementação com um fundo de investimento qualquer. Nem sei que fundo é esse, vou botar 100 aqui. Ou você pode fazer com um portfólio só de índice. Tá? Então, eu vou botar aqui um portfólio que salvo, por exemplo, o SWCDI, por exemplo. Ou você pode fazer só com ativo. Aqui eu vou botar o Ibov. Cadê? No produto Ibov. Então, aqui é a hora que você consegue fazer. Ibov eu vou botar índice, né? Então, aqui é a hora que você consegue fazer com todo mundo junto. Tá? Você pode pegar a sua implementação e fazer um comparativo com o índice, com o fundo de investimento, aumentar a taxa do fundo de investimento, diminuir o fundo de investimento do jeito que você quiser, tá? Aqui para fazer comparações gerais aí que você consegue desenvolver. Aqui ele vai reclamar o período, porque vão ter dados aqui que ele não tem. Então vai ser de 2000, ele já fez o ajuste aqui de 2004 a 2024. Essa janela vai ser um pouquinho menor porque eu comparei um monte de coisa diferente, tá? Muito bem. E aí a gente tem aqui uma coisa super importante. Isso aqui é o CNPJ do fundo, tá? Uma coisa super importante. Quem foi o vencedor? No caso aqui foi o fundo. Esse aqui, fundo de investimento financeiro. Não sei qual que é esse, tá? Tem que ver lá o nome. Não estou fazendo rápido aqui, então depois você dá uma olhada. Mas esse fundo ganhou, depois pesquisa lá. A gente vai chegar onde tem a pesquisa, tá? Vou até salvar aqui, pronto. E aí você vê quem foi o fundo de investimento e ganhou. Isso aqui é um ranking de critérios que eu fiz, tá? Então eu não estou olhando simplesmente o retorno. Eu estou olhando o ranking do Sharpe, qual tem o melhor Sharpe, qual tem o melhor Kager, consistência de retornos em janelas, 80% das vezes em janelas de 10 anos. Então, quem entrega mais retorno real em janelas de 10 anos em 80% dos casos.
Tá? Basicamente é isso, ou seja, eu quero uma consistência de retorno aí. E aí eu vejo que é o portfólio. O primeiro foi o portfólio do YouTube que a gente acabou de fazer, também meio rapidamente, mas enfim. Volatilidade, então eu faço um ranking de volatilidade, de consistência, de Kager, de Ulcer, de máximo drawdown, de recuperação, tá? E o pontos no geral aqui para você entender. Então quem ganhou foi o fundo, depois foi o Small Cap Value com o CDI e por último o YouTube nos 3 primeiros, né? O ranking. Então é um comparativo que dá esse ranking com esse critério. Então um critério que eu achei um critério mais interessante para a gente utilizar. Aqui a tabela comparativa. Aqui a gente vê essa consistência de retorno, né? Como é que funciona para cada um deles. Aqui a gente vê que o maior é o Small Cap Value com CDI, que deu 3,74% de retorno real em janelas de 10 anos, em 80% dos casos. Aqui o 20% é o percentil, né? Então você tem 20%, em 80% dos casos você tem um retorno de 3,74 ou superior, tá? Então se você está precisando alcançar um objetivo que precisa desse valor aqui, esse é um portfólio confiável. Essa aqui é a grande ideia. Falo mais do treinamento, etc. Mais para você conhecer, tá? Novamente aqui, a acumulação nominal entre os ativos que você selecionou. Fiz também aqui o valor, né, de R$100, mas é basicamente a mesma coisa que no nominal. É mais para você entender que tanto esse valor quanto o valor em dinheiro dá na mesma, né? Praticamente na mesma. Aqui a rentabilidade ano a ano de cada um desses portfólios para você fazer o comparativo. E aqui ele já faz a conta, né? E porque eu estou pegando aqui as janelas, eu vou pegar a janela aqui de 5 anos, por exemplo, ele já faz a conta, né? Quem ganhou mais, quem ganhou menos, e aqui você consegue ver quais são os vitoriosos janela por janela. Eu só fiz a conta, se não ficar aqui 1, 2, 3, então ele já conta aqui direto para você, tá? E o drawdown. Então, o drawdown, né, só para continuar aqui tem mais coisa, né, além do drawdown, a gente tem esse gráfico, eu adoro esse gráfico aqui, para mim é o melhor gráfico de todos, porque eu consigo pegar a consistência de retorno versus o Ulcer, que para mim é um dos melhores gráficos que existe, porque a gente entende que é um portfólio que tem uma consistência de retorno boa ou muito boa e é fácil de manter, né? Que a gente está falando de Ulcer. Então, por exemplo, esse aqui, o Small Cap Value global com CDI, 50%, se eu não me engano, é um dos melhores aqui que a gente fez o teste, na minha opinião, tá? E aqui a gente tem o Kager normal versus a volatilidade. E aqui a gente tem a recuperação, né? Como foi dolorido manter esses portfólios no longo prazo, olhando para trás. Nós estamos falando de dados históricos. Ou seja, esse portfólio aqui ele teve uma queda de menos 20,85% já, do YouTube, por exemplo. E ele teve um período em que ele ficou 9 anos para retornar ao valor da pior queda. Isso a gente já considerando a inflação, demorou 9 anos para ele voltar ao patamar. Então você tem que tomar cuidado, porque apesar de todas as questões ali que a gente tem de consistência de retorno, ele pegou um período. Foi uma vez só, né, que pegou 9 anos, a quantidade de vezes aqui foi menor, diferente do fundo, que ficou em primeiro, mas olha só, que ele já teve um período que ele ficou 15 anos, um pior período, e teve outros, e teve, olha, muito mais. Isso aqui é uma sequência de períodos com mais de 2 anos de retornos negativos. E aqui a gente vê uma quantidade enorme bem razoável, né, de ocorrências. Então, assim, é um portfólio muito mais difícil de manter, então tome o seu cuidado com aquele ranking ali, porque, bom, não vai ser fácil manter esse ativo, esse fundo, apesar de que ele ganhou o nosso ranking ali de consistência de retorno e outros critérios mais, tá? Enfim, essa que é a questão aqui para você analisar e é um comparativo interessante para você fazer, tá? Novamente, com a vantagem de você conseguir comparar várias coisas e você conseguir estender a janela para verificar os índices. E por último, eu fiz aqui, foi uma busca de produtos mesmo. Bom, quais são os produtos que a gente tem aqui? Então, sei lá, você quer URT, né? Eu tenho URT aqui, que é o MSCI World, que é dos países desenvolvidos. Aí você vê as características desse ETF e tal. Você consegue ver aqui também. Se a gente for aqui para o fundo de investimento, olhando aquele fundo de investimento aqui, não está com nome específico, né? Mas enfim, é fundo de investimento de duração livre, né? Grau de investimento, renda fixa. Então, é um fundo de investimento aí do Banco Bradesco, então a gente tem vários dados para você analisar e aqui você pode pesquisar todos os fundos de investimento do Brasil. O que eu acho super interessante aqui, tá? A gente pode ir para a Previdência e você pode vir buscar aqui as previdências indexadas. Então, se você tem um cliente ou se você está querendo fazer uma previdência aqui indexada, essas são as previdências indexadas que a gente tem no Brasil hoje, tá? E aí você pode dar uma olhadinha aqui,
como é que funciona e tal, para entender quais são as previdências que você pode utilizar de forma indexada, né? Ou seja, que não tem a gestão ativa, que provavelmente são mais baratas, tá? Títulos públicos, a mesma coisa. Eu adicionei todos, então você pode adicionar lá tanto na criação da implementação como aqui para você ver, e aí você tem várias e vários vencimentos, né? Vou botar um aqui que começou a emissão em 2021, ó, e aí você tem qual é o título, etc, os vencidos, não vencidos e por aí vai, tá? Crédito privado é a mesma coisa, que é aquela coisa que a gente já conversou ali, CDB, letra de câmbio, pode filtrar por emissor, ano de vencimento, indexador, da forma que você achar melhor. Ações, vão ter poucas aqui, porque eu basicamente adicionei poucas, então você vai ter, eu adicionei aqui na minha mão só o Meta e o Prio, tá? Mas aí, ou alguém vai adicionar Petrobras, você pode adicionar, e aí ela vai ficar aqui para todo mundo poder utilizar, tá? Aí, no primeiro momento vai isso, que eu não encontrei. Então, pô, não encontrei a ação, sei lá, Petrobras, né? E aí ele vai buscar onde que está a Petrobras, você vem aqui, clica, tenta a Argentina também, né? Não sei se você foi investir na Argentina, mas enfim, você vem aqui, ele adiciona e passa aqui pelos processos para você conseguir adicionar, tá? E aí, quando você voltar lá nas ações, a Petrobras vai estar lá para você analisar. Beleza? E aí você vai conseguir na implementação, mas se não encontrei, tem em vários lugares. Então você vai conseguir fazer isso aí, tá? Então, pessoal, é basicamente isso. O que eu queria mostrar para vocês é como você pode utilizar. Assim, eu mesmo já vou fazer um post no blog sobre a VGS, né, Small Cap Value Global versus o CDI, porque quando eu fui fazer essa análise aqui dos produtos e tal, eu consegui chegar a algumas conclusões interessantes sobre o CDI, eu gostaria de botar isso. Então, assim, muitas coisas você vai conseguir ver aqui, muitas coisas surpreendentes que você vai conseguir tirar aqui dos insights dessa nova sessão. E aí, por favor, conta pra gente, bota lá na comunidade, manda para mim no Instagram, onde quer que seja, e vamos conversar sobre o que você descobriu. O que eu for descobrindo também eu vou colocando, a gente vai conversando. Espero que vocês gostem e qualquer coisa, estamos aí. Um abraço e até a próxima.